Então, vamos dar início a mais uma live de equipe. Em nome do Pai, que me criou, do Em Filho nome que do me Pai, do resgatou, Filho e do e Espírito do Santo, Espírito Santo, que me que nos santificou, de divina santificou, vontade, divina e vontade, na que minha na minha vontade. vontade. Vilma, você sabe desligar o microfone? Onde desligar? É ligar ou desligar? Desligar o microfone. Tem um botãozinho aí que você vai ver que tem um símbolozinho de microfone. Ah, pronto. Agora você desativou o microfone. Ok. Então, vamos rezar, né? Pedindo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. E eu falei no começo, né, que é uma live de equipe, mas na verdade esse é o encontro, né? Não é a live de equipe que a gente costuma fazer comumente. Mas foi o costume. Aí eu apresentei errado. Mas aqui é um encontro de um grupo de estudos e eu sou a Liz, eu estou aqui hoje com a Rita, com a Maria de Fátima e com a Vilma para a gente poder fazer a meditação do volume 29, capítulo 1. Vou começar a leitura e aí, conforme a gente for lendo, a gente vai meditando também, conforme Deus for suscitando, né? Então vamos lá. O tema é: quem vive no querer divino, vive no centro de sua luz. Ao contrário, quem não vive nele, vive na circunferência de sua luz. Como Deus encontra seu apoio? A criação é muda, a criatura é criação falante. O eco de Deus na criatura. Deus, com manifestar as verdades, sai de repouso e continua seu trabalho. Minha vida, docíssimo Jesus meu, vem em minha ajuda, não me abandone. Com a potência de seu santíssimo querer, investe minha pobre alma e tire-me tudo que me perturba e me tortura. Faz surgir em mim o novo sol de paz e de amor. De outra maneira, não sinto forças de continuar a fazer o sacrifício de escrever. Treme minha mão e a pena não corre sobre o papel, meu amor, se tu não me ajudas. Se não removeres de mim a tua justiça, que justamente me abate no estado doloroso em que me encontro, sinto-me impossibilitada de escrever nem sequer uma palavra. Por isso ajuda-me, e eu me esforçarei, porquanto posso obedecer a quem me ordena escrever tudo o que tu me tens dito sobre tua santíssima vontade. E como são coisas passadas, farei uma pequena resenha de cada coisa que corresponde,
a tua divina vontade. Então, sentindo-me oprimida e toda cheia de amarguras intensas, meu doce Jesus, fazendo-se ver e me segurando em seus braços, me disse: Minha filha, coragem, pensa que um querer divino reina em ti, que é fonte de felicidade e de alegria contínua. Mas tuas amarguras e opressões formam as nuvens em torno do sol da minha vontade, as quais impedem que seus raios brilhem em todo o teu ser, e que, querendo fazer-te feliz, se sente rejeitar por tuas amarguras a felicidade que quer dar-te. E apesar de que tens um sol divino à tua disposição, em virtude de tuas amarguras, tu sentes a chuva que te oprime, que enche até a borda tua alma. Tu deves saber que quem vive em minha vontade vive no centro da esfera do sol divino, e pode dizer: o sol é todo meu. Em troca, quem não vive nela, vive na circunferência da luz que o sol divino expande por toda parte. Porque o meu querer não pode, com a sua imensidão, negar-se a ninguém, nem quer negar-se. Encontra-se como o sol que está obrigado a dar luz a todos, ainda que nem todos a quisessem. E por que isto? Somente porque é luz, e a natureza da luz é dar-se a todos, a quem não a quer e a quem a quer. Mas que grande diferença há entre quem vive no centro do meu sol divino e quem vive na sua circunferência. A primeira possui as propriedades da luz e todos os seus bens que são infinitos. A luz a tem defendida de todos os males, assim que o pecado não pode ter vida nesta luz. E se surgem amarguras, são como nuvens que não podem ter vida contínua. Basta um pequeno ventinho de minha vontade para pôr em fuga as nuvens mais densas, e a alma se encontra submersa no centro do sol que possui. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque, como a Vilma falou, é um texto muito grande. Ou a Vilma não, perdão, como a Rita falou, né? É um texto muito grande e eu acho bom a gente pegar de partezinhas para a gente não perder assim a riqueza que tem nesse texto. Até agora, Jesus ele tem falado sobre essa realidade que a Luísa estava vivendo de amarguras. Ela estava sentindo opressões, ela estava sentindo assim um desânimo, né, para escrever. Ela fala que estava sentindo desânimo para escrever. E Jesus vem questionar ela se ela tem a vontade divina, se é uma vontade divina tão majestosa, tão poderosa dentro dela. Então, por que que ela está dando atenção a essas amarguras? Por que que ela está dando atenção a essas nuvens? Que Jesus diz que essas amarguras são como as nuvens. E o sol é a vontade dele. A Luísa, ela tem posse da divina vontade. Aqui a gente está no volume 29 já, então ela já tem posse da divina vontade. Mas mesmo assim, ela está tendo dificuldades. Ela está encontrando esses empecilhos, né? Então, é bom a gente perceber essa atitude da Luísa, né? Porque às vezes a gente acaba dando atenção mais para a nuvem do que para o sol. E o sol é a divina vontade, né? Então, quando a gente dá mais atenção para as nuvens, né? Quer dizer assim, para as realidades da nossa vida, que não são, assim, expressamente a divina vontade, né? Quer dizer,
a gente acaba dando atenção aos nossos problemas, né? E eu lembrava agora aqui de um vídeo que a Aline explicou sobre isso, né? Que por mais que a gente diga, a divina vontade está em tudo, a divina vontade está em toda parte, está em nossa vida. Porém, a gente precisa entender que a divina vontade, né, ela expressa mesmo, ela está aqui, ela está, né, no livro do céu. Ela está em conhecer, em amar e em divulgar o livro do céu. Então, quando eu dou atenção à divina vontade, eu dou atenção a esses escritos, eu me esforço por conhecê-los, eu esforço por amar, eu esforço por fazer com que eles sejam conhecidos também, amados. E então, assim, tem essa diferença muito grande, porque senão a gente cai na ilusão de que a divina vontade é tudo, a divina vontade está na minha vida, então eu dando atenção para os meus problemas, eu estou dando atenção para a divina vontade. Mas não é bem assim. Então, muito pelo contrário, a gente faz um sacrifício para a divina vontade, que é justamente esse martírio da nossa atenção. A nossa atenção que sai da terra, que sai das coisas da terra e que fica focada no interesse de Deus. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que o livro do céu seja conhecido, seja amado, seja divulgado, para que a divina vontade dele possa ter vida nas almas, nas nossas e de todas as pessoas, né? É claro que a divina vontade respeita, né, a liberdade das pessoas, mas é a vontade de Deus, né? Que a divina vontade pudesse reinar em cada ser humano. E nós devemos ter esse mesmo interesse de Deus. Então, quando a gente tem esse mesmo interesse de Deus, é que nós temos a mesma vontade divina que Ele, né? Então, tem essa diferença também que a gente precisa entender, né? Que a vontade divina, a vontade soberana de Deus é essa, é que a divina vontade reina nas almas. Então, nós devemos, né, estar dentro desse sol, dessa vontade divina, né? E não somente na circunferência, que Jesus fala, né? Que aqueles, eles assim, deixa eu até ver qual parte que ele fala. Que ele fala da alma que está na circunferência. Mas que grande diferença há entre quem vive no centro do meu sol divino e quem vive na sua circunferência. Aí ele diz: em troca, quem não vive na divina vontade, vive na circunferência da luz que o sol divino expande por toda parte. Quem não vive na divina vontade, vive na circunferência. Então, não consegue penetrar essa vontade de Deus, né? A pessoa não tem a mesma vontade de Deus. Ela vive da vontade de Deus, que a vontade de Deus é que dá vida para a pessoa, né? É que diz, faça-se todo o tempo, né? Que sustenta o fiat. Então, a vontade divina está sustentando a vida daquela pessoa. Está sustentando até mesmo ela no reino da redenção, né? Aqueles que estão no reino da redenção. Estão sendo sustentados pelo fiat. Porém, eles não são luz. Quer dizer, eles não têm a vontade divina dentro deles. Então, é isso que a gente tem que entender. Para a gente ter a vontade divina dentro de nós, a gente tem que ter o mesmo interesse de Deus. Mas aí, se a gente fica o tempo todo no nosso mundinho, na nossa cabeça, ah, é porque eu tenho que fazer isso, é porque eu tenho roupa para lavar, ah, porque eu tenho esse problema para resolver, ah, porque eu tenho aquela outra coisa, ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e fica nessa perturbação, nessa constante,
a gente não vai viver de fato na divina vontade, né? Porque a gente vai estar sendo sufocado o tempo inteiro pelos nossos interesses pessoais, né? Porque a nossa tendência é a gente querer ter a nossa vida, né? Os nossos interesses, a nossa vida pessoal no lugar, arrumadinha. Mas Deus pede para a gente deixar, né, de se preocupar com essas coisas e se preocupar com aquilo que importa para Ele. Então, o que que importa para Deus? E aí a gente começa a priorizar a vontade de Deus, né? E aí realmente a gente passa a viver no centro do sol, da, da vontade divina. Então, tudo bem, né? Às, ve às vezes, assim como a Luísa aqui no texto, a gente se distrai. E aí acontecem as nuvens, né? Porque a gente se distraiu, a gente acaba perdendo o foco, né? Por causa a gente dá atenção para o nosso sentimento, a gente dá atenção para o que uma pessoa fala, a gente dá atenção para um problema que está tendo em casa, para um problema que está tendo no trabalho. Não é que a gente não possa resolver esses problemas, a gente podemos e devemos resolver, mas a nossa preocupação, como diz, o nosso coração não pode estar nessas coisas. A gente resolve, como diz a Aline, no automático, no automático, porque tem que resolver. Mas a gente não coloca toda a nossa energia naquilo ali, né? Por exemplo, imagina uma pessoa que vai fazer uma prova. A pessoa fica tão concentrada naquela prova, ela coloca tanto esforço, tanta energia, ela capta tanto aquilo ali na cabeça dela, que o que que acontece? Ela gera, ela mesma, gera toda uma pressão, né? Ali para aquele momento de fazer a prova. Quando ela vai fazer a prova, ela tá tensa, ela tá nervosa. Por quê? Porque a mente dela ficou totalmente focada naquele objeto que era a prova. Ficou totalmente ali. Se ela tivesse estudado, porém, tivesse esvaziado a mente dela, tivesse pensando em outras coisas, não tivesse preocupada com a prova, ela não ficaria nervosa na hora de fazer a prova. Certamente que não, né? Porém, é essa atenção excessiva, né? E aí tá um ponto muito chave, porque onde mais a gente concentra a nossa atenção, né? Então, mais a gente ama aquele objeto da nossa atenção. Pode perceber. É para tudo isso na vida, para tudo. Onde mais a gente concentra a atenção, mais a gente ama aquele objeto. Se é o trabalho, a gente concentra mais atenção no trabalho, aí a gente ama mais o trabalho, acima das outras coisas. Se é mais a família, então a gente ama mais a família. Se a gente concentra mais a nossa atenção, enfim, seja lá no que for, né? Não recordo outro exemplo agora aqui. Seja lá o que for, a gente concentra mais a nossa atenção, então aquilo passa a ser o objeto da nossa estima, né? Do nosso afeto, e a gente fica mais apegado também. Aí o mesmo vale para a divina vontade, o mesmo vale para Deus. Quando a gente se concentra em Deus, concentra a nossa energia, as nossas forças, a nossa vontade em Deus, ele fica sendo amado o tempo inteiro em primeiro lugar. E isso é muito real na nossa vida também e concreto. A gente percebe isso, né? Que as pessoas podem passar, você pode perder todas as suas amizades, pode perder, né, toda a estima da sua família. Porém, você fica em paz, porque você não perdeu Deus. Quando você concentra sua atenção em Deus, acontece isso. Você ama tanto Ele
ele tá tão acima de todas as coisas que por mais que você perca todas as coisas, você fica em paz. Porque, né, todo o objeto da sua estima é Deus. Aí você não perde Deus, nunca. Então você fica muito em paz, né? Você fica muito, muito em paz. Agora eu vou abrir para vocês comentarem um pouco dessa parte. Vou comentar, então. Tá dando para ouvir? Sim. Então, assim, me chamou a atenção, assim, essa demonstração que ela faz, né, no começo, no primeiro parágrafo até, que ela vai demonstrando, então, a total dependência dela, né, dependendo de Jesus, né, para escrever o que ela precisa escrever, né, que ela tem ali que escrever, né, então ela está pedindo a força para ele, né, então ela está descrevendo toda essa dependência que ela tem, né, e nós também, né, nós vamos percebendo conforme a gente vai lendo e ela vai vendo as dificuldades dela, isso também a gente reconhece às vezes em nós, né, mas ela demonstra tudo isso escrevendo ali e falando com Jesus, e assim também nós, né, para falar, porque ela tem que escrever, né, mas a gente precisa falar, nós estamos aqui para falar, não é? E aí até para falar, que a gente, tipo, precisa totalmente dele, né? Porque para estar aqui, a minha vontade humana, ela rejeita totalmente. Ela rejeita e eu tenho que falar, Senhor, se o Senhor não falar em mim, eu não tenho nada, eu não sei o que falar, eu não tenho nada para falar, né? Então, é muito interessante. E ele vem em socorro dela, né, nesse parágrafo que diz assim, né, minha filha, coragem, né, ele fala, pensa que um querer divino reina em ti. Então, aqui já resume tudo o que a gente precisava, né? E aí ele diz, pensa, né? Então, a gente precisa usar a nossa inteligência, né, para fazer isso. Então, veja como que o pensamento é tão importante, né? Como a gente deixava ele tão solto, né? E ele vai ensinando para a gente o quanto que é importante esse pensamento, que é simples. Ele simplesmente falou para ela, né? Minha filha, coragem, né? Então, isso me chamou muita atenção, porque, né? Porque para a gente participar, né? Ainda mais a gente que não tem esse hábito, né? De falar, né? E aí ele diz: pensa que o querer divino reina em ti. Né? Então, assim, muito interessante. Essa simplicidade que ele tem de nos ensinar, e a gente aqui complica as coisas, né? Mas basta a gente cuidar dos pensamentos, né? Ficar atenta nos pensamentos. E ele vai completar aqui que é a fonte, que esse reino, né, esse querer divino, é fonte de felicidade e de alegria contínua. Então, assim, qual é o esforço que a gente tem que fazer? Essa atenção, né, na divina vontade, né? Então, sempre, como você estava falando, né, que a gente precisa nos aplicar muito nisso, né, nos conhecimentos, porque é isso que vai fazer com que a gente fique no centro, né, no centro desse sol. Então, assim, eu agora entendo que eu estou no centro do sol porque eu estou aqui falando. Porque se eu não estivesse no centro, eu estaria nessas circunferências. Se eu falasse, não, né, não precisa falar, né? Não preciso estar ali, né? Só de ler, né? É, eu já consigo me manter. Só que não, né? Não está no centro quando faz isso, né? Vai para a circunferência, né? Então, é muito importante essa diferença, a gente saber distinguir essa parte, né, que é o centro. Porque se a gente vai para o centro, a gente tem plena convicção de que é ele que faz. Porque eu sei que eu estou aqui com essa própria vontade dele. Porque a minha estaria rejeitando total, estava rejeitando totalmente. Mas, assim, a gente vem, por quê?
porque a gente pede o socorro, igual ela vai demonstrando ali, que ela fala, Senhor, se o Senhor não vir, né, eu não consigo. E assim é viver na vontade divina, né? Ter essa dependência total dele. E ver também como é simples, que com um pensamento, que é usar a nossa inteligência para manter esse pensamento nessa parte simples, né? Que ele fala, que é pensa que o querer divino reina em ti. Como a gente já fez, né? Os 31 dias, a gente tem o dom, a gente, né? Já fez esse trabalho, eu acho que todas aqui, não sei se todas fizeram, mas a gente tem o dom. E para ter esse dom, ter posse, né, desse dom, é cuidar desse pensamento, né? Pensando até que isso vire uma convicção, né? Igual está sendo aqui, né? Essa convicção que é ele que faz. Então, esse eu acho que, assim, é um exemplo, né, do centro, né? De estar no centro desse sol e não estar na circunferência, né? Que é não fazer, não estudar todos os dias, estar sempre atento no que ele quer. E ele diz também, mas depois mais para frente no texto, a gente não sei se a gente vai chegar, mas ele diz que ele é amor, ele dá o amor e ele pede amor, né? Então a gente fica nessas três coisas, né? Que é tudo ele mesmo, né? Então é maravilhoso viver assim, é uma paz, né? É uma paz. Porque a hora que a gente vai participando, vai vendo o que vai falando, que vai saindo as coisas, a gente fala, nossa, é ele mesmo, né? É ele mesmo que faz tudo. E, assim, achei que chamou a atenção essa parte muito importante, né? Eu vou deixar uma próxima falar. É muito importante mesmo, né? Várias vezes, assim, eu me vi nessa situação da Luísa de ter essas nuvens me cercando e bastava um pensamento, né? Às vezes uma frase, assim, do livro do céu para poder dissipar as nuvens. É muito incrível, porque realmente é instantâneo, é muito rápido, é muito notório, assim. Basta um pensamento de luz que vem, né, do livro do céu, que vem dessas verdades, para poder iluminar nossa mente. Incrível demais, né? E realmente o Filho da Divina Vontade, Jesus fala, né, que ele é obrante e falante. Então nós devemos falar, né? É isso mesmo. A próxima, quem é? Vilma ou Maria de Fátima? Vocês estão Acho me que vai ter que ouvindo? mandar elas. Liguem o microfone para poder falar. Bom dia. Bom dia. Ah, eu tô é, meia. Eu não estou sabendo expressar. É, Fique à vontade. a Vá luz. tentando expressar e a gente vai ajudando. É, o sol contínuo tá mais as nuvens escondidas a sua luz, né? Esconde a luz. O sol é Deus, né? Assim também acontece conosco. Deus continua presente, sua luz continua nos amando, mas às vezes nossas dores nos fazem sentir como se ele estivesse distante. A gente tem muito esse sentimento quando a gente está numa situação bem difícil. A gente sente, Jesus, a gente sente que Deus não está perto, né? A gente sente a gente tem esse sentimento de estar sozinho, que Jesus não está do nosso lado, sente insegurança, que nós sentimos eu creio que é toda a humanidade, né?
que quando acontece passa por uma situação difícil, tem esse sentimento de desprezo. É como se ele estivesse distante, porém, basta um vento da vontade de Deus para despertar essa nuvem que vem em nós. Deus, Deus sofre com quem Ele ama. Uma, é, uma, uma parte muito bonita, né, dessa reflexão é que Ele está sempre nos lembrando, para a gente lembrar que Ele está do nosso lado, Ele está conosco nos momentos difíceis. A gente se distrai muito, a vida distrai muito a gente. A gente se distrai porque a gente esquece que Jesus, nas horas difíceis, ele está conosco. A gente se liga mais nos problemas, é, mas o principal a gente esquece que é Deus. É nessa hora que a gente, que não só em mim nem em você, que quando a gente está distante, vem o desespero, porque não é só com os leigos, não. Você veja que tem padres, tem pessoas que têm Deus, que caminham com Ele e na hora das dificuldades é, se deixa levar pela as nuvens, né? As nuvens negras que vêm, que tem pessoas que cometem suicídio, tem pessoas que entram em desespero. Já aconteceu muito comigo assim, entrar em desespero pelo problema que eu não estou conseguindo resolver. Aí não chega na mente assim, aí eu vou esperar em Deus, que Jesus, ele é minha força, minha fortaleza, eu sei que ele vai agir. Mas a gente quer tudo rápido, Uhum. a gente quer tudo no estalo, né? Eu digo que é um clique. É um clique. A gente quer que seja resolvido tudo rápido demais. Então, a falha que a gente tem é que Jesus sofre junto. A gente tem que pensar assim: Jesus, como a gente que não conhece a vontade de Deus vai pensar que Jesus sofre junto com a gente? A gente não chega na hora, não chega nessa concepção que Jesus está do nosso lado, na vontade dele, a gente tem que estar na vontade de Deus. É, quando a alma sofre por amor a Deus, ele está, né, com a alma que sofre junto dela. A gente, a gente para chegar nesse entendimento, a gente tem que estar mergulhado mentalmente em Deus. Porque se a gente não tiver, não chega à concepção que Jesus está conosco. A gente tem que estar tipo uma anteninha ligada. Eu estou entrando agora, né? Na divina vontade que eu estou começando a meditar e conhecê-la mais assim, profundo, começando um pouco, mas se a gente não tiver com a mente ligada em Deus, a gente não consegue se unir. A gente não consegue lembrar que Ele está conosco, que Ele nos ama, é, diante das dificuldades, né? Isso nos mostra que é um Deus muito próximo, que não nos abandona. A gente tem que lembrar a todo instante que a gente não está sozinho, né? Como ele prometeu, não te deixarei, não estou, eu estou contigo. A gente tem que estar ligado nisso. Eu mesmo, eu sou muito
materialista, assim, eu me concentro muito nos problemas. Agora que eu estou vendo pela explicação da divina vontade que a gente não deve ligar nos problemas, tem que ligar em Deus. A gente tem que pensar, né? Tem que ficar meditando diante das dificuldades, não se ligar. Aí eu vou dar uma pouquinho a falha, pedir para diminuir, porque eu não estou muito ainda mergulhada, né, na divina vontade. Mas já falou Obrigada. bem, já falou muito bem. Obrigada. Não foi eu, não, foi Jesus. Foi Jesus, com certeza. E assim, você estava falando, né? Que quando a gente está num problema, a gente sente que Deus não está, né? A gente sente assim que Deus não É, está. a gente se E, sente assim, e a ausência dele, o silêncio, é por, assim, eu lembrava, é né? silêncio. Eu lembrava que Jesus, ele sentiu assim, né? Ele se sentiu assim. Ele sentiu totalmente o abandono do Pai. E realmente ele sentiu, né? Ele viveu, aliás, esse abandono. Em qual sentido, né? Porque quando Jesus ele está lá no Horto das Oliveiras, em um determinado momento, ele assume todos os pecados da humanidade. E ele chega até a falar assim que ele sentia nojo dele mesmo. Tem um trechozinho, não sei se é na Valtorta ou se é em outro livro de mística, que ele fala, né, sobre essa realidade, assim. E o pai não ouvia mais ele, o pai não, como que não estava com ele naquele momento, porque ele era todo pecado. Ele tinha se transformado em pecado diante dos olhos do pai. E aí ele viveu mesmo esse abandono, sem merecer, sabe? Porque assim, veja, por mais que Deus nos abandonasse, e Deus não nos abandona, isso que é extraordinário, né? Porque Deus abandonou Jesus e Jesus não tinha culpa nenhuma. E Deus, ele não nos abandona. E a gente, na verdade, éramos quem merecíamos, né? O abandono de Deus. Nós éramos quem merecíamos. Mas ele não nos abandona. Então, o que que acontece com a gente? Por que a gente não vê Deus o tempo inteiro, né? Você falou, porque a gente não lembra dele, porque a gente não está com a mente focada nele. E por causa da nossa vontade humana. Aí você falou também, né? Que a nossa vontade humana, ela quer resolver as coisas de forma imediata. A nossa vontade humana, ela é imediatista, né? E aí, quando a gente entra na vontade divina, a gente compreende que Deus pensa de outra forma. A gente compreende que a vontade divina é diferente da nossa, porque Deus vê as coisas de uma forma diferente. Então, às vezes, você precisa sofrer uma situação, por exemplo, vou dar um exemplo, para você poder desapegar de uma pessoa, que você é muito apegado a essa pessoa. Então, tem muita gente que passa por cruz de desapontamento, porque é apegado a alguém. Vamos supor, a mulher é apegada ao marido, é apegada ao filho. E aí, o marido causa um desapontamento, o filho causa um desapontamento. Mas é porque aquela pessoa é apegada ao marido, ao filho, precisa daquela cruz, precisa passar por aquilo. Aí Deus permite a pessoa passar. Então, a vontade divina quer que a pessoa passe por aquele sofrimento para que ela possa ser desapegada. Então, veja, a divina vontade, ela permite aquilo que parece ser ruim para nós. A nossa vontade humana não quer, não aceita. Parece ser algo ruim. Mas, na verdade, é para tirar algo de bom. Então, essa é a vontade divina. Então, quando a gente entende a vontade divina, o que é que acontece?
as trevas, né, aquelas nuvens de trevas que tem na nossa mente, elas se dissipam, né? E a luz é isso, é esse pensamento divino, entendeu? É quando entra o pensamento divino na sua cabeça, ah, Deus está me permitindo passar por isso com o meu marido, com o meu filho, porque eu sou apegada a eles, porque eu preciso me desapegar deles. Ah, Senhor, entendi. É um processo de purificação da divina vontade. Ah, Senhor, então eu aceito passar por esse processo, porque já que quando eu terminar o processo eu vou amar mais o Senhor, então eu aceito passar por esse processo. Eu aceito me desapegar. Então essa é a luz, né, que Deus dá para você através da divina vontade e que dissipa as trevas da sua mente, né? Então, tanto a Vilma quanto a Maria de Fátima, eu acredito que nenhuma delas fizeram os 31 dias com Maria. Eu não sei se a Maria de Fátima fez, eu acho que não. Mas quando vocês fizerem os 31 dias com Maria, e eu acho que no mês de maio que vai ter, e vocês podem acompanhar. Já tem no YouTube, na verdade. Se vocês quiserem acompanhar, já tem no YouTube. Mas no mês de maio vai ter todo dia, 31 dias com Maria. Aí vocês vão começar a entender melhor, né? Então agora é a Maria de Fátima. Maria de Fátima tá aí? A senhora tá com o microfone. Tenta ativar aí o microfone. Eu não sei se ela tá conseguindo ativar o microfone. Então, por enquanto, eu vou terminar aqui pelo menos esse parágrafo, né? Olha, já são quase 7 horas, passa muito rápido. Aí Jesus fala assim: muito mais, porque as amarguras de quem vive em meu querer são sempre por minha causa. Aí esse já é outro ponto. Então, as amarguras de quem vive na divina vontade é por causa de Jesus. Então, Vilma, quando você fizer os 31 dias com Maria, você vai entender melhor essa parte. Que em vez de você sofrer os seus problemas, de você sofrer as suas amarguras, você vai sofrer os problemas de Jesus, você vai sofrer os problemas da divina vontade, você vai ver de uma outra forma. Então, por exemplo, vou pegar isso que eu estava falando, né? Vamos supor, a mulher que tem uma cruz de desapontamento com o marido. Aí vamos dizer, essa mulher vive na divina vontade. Então, em vez dela sofrer porque o marido está traindo ela, vou usar um exemplo. Ela sofre porque ela vê que o marido dela está fazendo tudo errado em direção a Deus. Veja. Então, não é a mulher que é o centro. Agora, Deus que é o centro. Ela sofre porque o marido dela está fazendo tudo errado em direção a Deus. Aí ela vê Deus. Aí ela sofre por causa de Deus, porque Deus está sofrendo, né? Porque Deus está sendo, como é que se diz assim, desprezado pelo marido dela. Porque o marido dela está sendo ingrato em direção a Deus, né? Porque está sendo injusto em direção a Deus. Porque está vivendo uma desordem totalmente contrário ao que Deus pensou. Então, a dor que a gente sente agora é a dor de Jesus. Aí Jesus fala muito mais, porque as amarguras de quem vive em meu querer são sempre por minha causa, tá vendo? Como Jesus é ciumento, são sempre por minha causa. E eu posso dizer que estou amargurado junto contigo.
Tá vendo? É uma dor só. Porque você está sentindo a dor de Jesus. Então, se você está sentindo uma dor na divina vontade, é Jesus que está sentindo aquela dor. Você pode ter certeza absoluta. E sinto suas penas mais que se fossem minhas. Porque essa dor ela está acontecendo na sua vida. Na sua vida está acontecendo essa dor, né? Assim, não é na vida de Jesus, entendeu? Teve a vida humana de Jesus, e na vida humana de Jesus teve a dor do Judas, por exemplo. O Judas causou uma dor divina para Jesus. Só que aí na sua vida, quem causa a dor divina, vamos supor, né? Que seja o seu filho, que causa essa dor divina. Aí Jesus disse: Eu pego as suas penas como se fossem as minhas. Jesus está dizendo, né? Que ele lida como se a sua vida humana fosse a vida dele. Tá entendendo? E mais, minha mesma vontade que reside na alma chama a minha humanidade em quem sofre, para fazê-la repetir a sua vida vivente sobre a terra. Então, Jesus está confirmando aquilo que eu falei. Né? A vontade dele chama a humanidade dele para viver na sua alma, para que a vida dele, né, seja agora a sua vida aqui na terra. Então você vai ser a vida de Jesus na terra. Por isso que você tem que ver Jesus e não mais você. Tem que ver Jesus. Para fazê-la repetir sua vida vivente sobre a terra. E ó, prodígios divinos que acontecem. As novas correntes que se abrem entre o céu e a terra pela nova vida de penas que Jesus tem em sua criatura. E meu coração, enquanto é humano, é divino, possui as mais doces ternuras. São tais e tantos os atrativos e potentes ternuras de meu coração, que enquanto vejo sofrer a quem me ama, meu amor terníssimo derrete meu coração, e tudo se derrama sobre as penas e sobre o coração de minha criatura amada. Por isso estou contigo no sofrer e faço dois ofícios, de ator de penas e espectador, para me gozar os frutos de minhas penas, que nela vou desenvolvendo. Por isso, para quem vive em minha divina vontade, sou o sol e centro de sua vida, assim que somos inseparáveis. Eu sinto sua vida palpitante em mim, e ela sente minha vida palpitante no íntimo de sua alma. Em troca, para quem vive na circunferência da luz que o sol de minha divina vontade expande por toda parte, não é dona da luz, porque se diz verdadeira dona quando um bem reside em si mesma, e o bem de dentro nenhum, E o bem de dentro nenhum pode ser tirado, e o bem de dentro não pode ser tirado, nem em vida, nem depois da morte. Pelo contrário, o bem de fora está sujeito ao perigo, não tem poder de tê-lo seguro, e a alma sofre debilidade, inconstância, paixões que a atormentam, e chega a sentir-se como distante de seu Criador. Por isso, sempre em minha vontade te quero, para fazer-me continuar minha vida sobre a terra. Então, aí no finalzinho, Vilma, Jesus até dá a explicação, né, de por que a criatura chega a sentir-se distante do Criador, né? É porque a divina vontade está fora da pessoa. Mas eu vou deixar agora a Vilma falar um. Oh, eu só quero dizer Vilma agora. Ó, Vilma, você é a novidade. É a Rita. Então, eu achei interessante, né? Como ele chama a humanidade, né? Então, quando a alma sofre, né? Na divina vontade, quando a alma sofre, é a divina vontade que sofre, né? O próprio Jesus, né? Então, ficou claro, né? Nesse texto.
e, e ele veste, né? Então a gente como roupa, então e é muito interessante que é só assim que você consegue entender a expressão que é usada muito na Divina Vontade, que é a dor sem dor, né? Então a dor sem dor é só na Divina Vontade que a gente consegue, né, viver, porque a gente sabe É. e ele vai fazendo esses prodígios que ele vai falando para que a gente tenha absoluta certeza que é ele. E é uma dor que você fala, tipo, quem vê fala, há sofrimento, mas na verdade não há, né? Porque é uma dor sem dor. Internamente não tem dor. Porque como ele entrou, ele colocou a humanidade dele, tanto que ele vai falando para ela em alguns outros volumes, que ele vai trocando o coração dela, né? Se a gente for avançando, a gente vai vendo que ele vai falando para Luísa, eu troco seu coração pelo meu. Aí, há pouco tempo a gente viu que ela ficou com medo de algumas coisas e ele falou assim, eu estou com você, eu vou apertar sua mão, né, para você ter certeza que eu estou com você. Então, tudo isso a gente vai colocando na nossa também, na nossa experiência, né? É muito interessante, né, que ele faz nela. E se você está na divina vontade com o dom, você vai aproveitando todas essas coisas da Luísa que ela vai ensinando. Você não fica mais na circunferência e você entra dentro, como se ele vai repetindo isso também em nós, né? E vai trazendo essa paz interior. E também muito interessante quando ele fala aqui, ó. Ai, deixa eu ver onde ele fala, que ele é um espectador. Mas eu consigo achar aqui no texto. Aqui, ó. Espectador. Por isso, estou contigo no sofrer e faço dois ofícios. Ó, ele que faz, ó. De ator de penas e espectador. Então, ele, como que ele é o ator de penas? Quando o ato, né, o ator é de ato, né, então os atos que a gente faz, ele é o ator, né, e ele mesmo é o espectador, porque o humano, a humanidade que ele colocou em nós, eu acho que é assim, depois você conclui, o humano, que ele colocou, a humanidade dele, que ele colocou em nós, ele faz o ato com a humanidade dele. Então veja como a gente sai de cena, a gente vira esse nada, né, porque ele como ator, ele faz o ato, e ele mesmo é um espectador, né? Então, muito interessante, deixa muito claro para nós essa parte, né? Eu achei lindo, lindo, depois se você quiser, né? Continuar, né? Achei demais essa parte. É incrível, né, mesmo? É isso mesmo. A humanidade de Jesus é que faz em nós, né? Porque eu estava até comentando isso ontem, com a minha irmã, né? Eu estava dizendo assim, que Jesus, ele fez todos os atos que a gente tinha que fazer na divina vontade, né? Assim, ele teve que fazer todos os nossos atos, todos, né? Na verdade, ele refez todos os nossos atos. E aí ele foi fazendo da forma certa. Então, todo ato que a gente faz à divina vontade é um ato, na verdade, de Jesus, né? É um ato que veio da humanidade dele, né? E foi até meditado uma vez numa live sobre isso, que o Adão, ele não fazia os atos de Jesus, né? Ele fazia os atos próprios dele. E aí foi até dito isso, Jesus fala isso num trecho, que se o Adão tivesse Jesus, o Adão não teria pecado. É muito incrível isso, né? Então, é por isso que a igreja fala, né, que a bendita culpa de Adão que nos deu Jesus, porque a gente é mais privilegiado que Adão, porque a gente tem Jesus, a gente conta com a humanidade de Jesus para poder fazer os atos. Isso é muito incrível, né? E agora a Vilma ou a Maria de Fátima, se vocês quiserem falar alguma coisa. Vamos falar alguma coisa? Não, eu estou só na meditação, estou meditando o que vocês falou,
sobre Adão, né? E sobre é isso que você falou, eu achei lindo e eu não vou falar muito não, porque eu não estou bem centrada ainda, estou começando, aí eu fico em silêncio. Mas Desculpa. pode falar, fique à vontade. Você não tenha Ele medo. representa a gente, né? A gente mesmo que é, somos leigos, né? Isso não, eu acho que Adão, quando ele errou, que, como você disse, que ele estava sem Deus, né? Porque se ele realmente tivesse, não tinha pecado. Já foi através de Eva, né? Representa nós que estamos no mundo, a gente não está ainda centrado, aqueles que não estão centrados em Deus, né? Que não despertaram, não converteram. Depois, aquele que se converte, aí é que fica ligado, mais espiritualizado, né? Como se diz. É isso. Desculpa aí qualquer coisa. Precisa não pedir desculpa. Uhum. Você fez uma comparação que é válida, né? Que as pessoas do mundo que estão sem Deus, realmente elas estão de ladeira abaixo, né? Porque sem Deus, como é que a gente vai ser capaz de fazer alguma coisa de bom, né? Não tem como. Mas só para esclarecer, né? Não era assim que o Adão estava sem Deus, porque o Adão ele estava na divina vontade, ele estava em Deus, mas ele não contava com a força da humanidade de Jesus, porque Jesus ainda não tinha descido para a Terra na época do Adão, né? Então, ele não tinha a força da humanidade de Jesus. A gente tem. Então, todo ato que a gente faz, né, na divina vontade, a gente faz com a força da humanidade de Jesus. É a humanidade de Jesus em nós, agindo através de nós. E tem até uma nuancezinha, né, que acontece com a gente, porque a gente nunca pode confiar na nossa humanidade. A gente tem que confiar na humanidade de Jesus. Então, quando é para fazer alguma coisa, vamos supor, né? Liz, eu poderia dizer assim: ah, eu não vou conseguir fazer amanhã a live, porque eu fui dormir tarde ontem, né? E eu poderia ter dito isso, porque realmente eu, na minha humanidade, eu não aguento fazer isso, né? Dormir tarde, acordar cedo, né? E tal, eu não aguento. Mas eu tenho que confiar na humanidade de Jesus que está dentro de mim, que me dá força para fazer as coisas, entendeu? Então eu não posso confiar na minha humanidade. Então é nesse sentido, entendeu? É nesse sentido que a humanidade de Jesus está em nós. Deu para entender, Vilma? E o Adão ele não Deu tinha. pra entender, Deus, sim. O Ele Adão, estava na vontade de Deus, né? o Adão estava na vontade de Deus. Ele estava na vontade de Isso Deus. mesmo. Ele só não tinha a humanidade de Jesus, assim, como a gente tem. Porque Jesus não tinha descido para a terra, entendeu? Entendi. Pronto, né, pessoal? Eu vou ter que finalizar por aqui, porque eu vou para missa em outra cidade daqui a pouquinho. Mas eu gostei tanto desse texto que eu acho que no nosso próximo encontro a gente continua meditando ele, né? O que vocês acham? Pra gente pegar Sim, a com certeza. leveza, Ele né? é muito rico, né? É muito, muito rico. Então, vamos extrair ao máximo desse capítulo maravilhoso e agradecer nesse momento a divina vontade que nos permitiu acordar, estarmos aqui hoje, contar com a força da humanidade de Jesus. Pai nosso,
que estais que no céu, estais no céu, santificado seja o santificado vosso nome. seja o vosso Venha a nome. nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, permanecemos. Amém. Então, muito obrigada, meninas, por estarem aqui presentes. E que agradeço isso. Foi muito bom. Que Jesus abençoe vocês e a semana de vocês. Até a próxima. Amém. Amém. Vocês também.